Hunter x Hunter é um mangá escrito por Yoshihiro Togashi desde 1998. A primeira série animada é de 1999, produzida pelo estúdio Nippon Animation, que adaptou os primeiros 11 volumes do mangá. Em 2011, a Madhouse fez uma nova adaptação, desde o início do mangá, prometendo ser mais fidedigna à história. Por minha vez, eu assisti só a adaptação de 2011, eu não cheguei a ver o anime mais antigo. Eu vi algumas cenas, sabe, aquelas cenas de hype, mas eu não realmente assisti a animação antiga. Pra ser sincera com vocês, como tava incompleto e falaram que a 2011 é mais fidedigna, então eu fiquei só com a animação de 2011. E falando um pouco de por que Hunter x Hunter tava na minha bucket list, desde que eu tava no fundamental, eu sempre gostei de mídia asiática mais do que eu gostaria de admitir. Eu gostava muito de filmes, animes, músicas, mas eu nunca dei muita atenção pra isso. Só quando eu tava num nicho muito específico de pessoas que tinham o mesmo gosto que eu, só que quando era eu falando sobre os meus gostos, às vezes era um pouco constrangedor falar sobre isso. Enfim. Eu acho que colocar alguns animes um pouco mais cruciais na minha bucket list é meio que assumir esse meu gosto para as pessoas que eu tenho à minha volta e para mim mesma, sabe? Não tem nada de errado eu gostar de anime. Dependendo do anime, na verdade, mas enfim. E Hunter x Hunter entra quase pelo mesmo motivo que Evangelion. É um daqueles animes que toda pessoa que gosta de anime tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Ao todo, tenho só 3 animes na minha bucket list, que foi Evangelion, Hunter x Hunter e Monster, que eu preciso terminar de assistir, por sinal. E eu sei que poderia ter muito mais animes, tem muito anime muito interessante, muito incrível. Mas eu não posso assistir minha bucket list apenas de anime, já tem vários animes que eu também tô assistindo. Por exemplo, eu tô reassistindo Nana, tô vendo Kimetsu, Jujutsu, Kaiju. Eu quero começar a assistir Gundam. É o anime mecha do pai dos mechas que um amigo meu me recomendou e tô assistindo Monogatari, vários animes. Assistam animes. Falando um pouco sobre o enredo de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter é um anime de ficção e aventura que conta a história do Gon Freaks, que decide se tornar um caçador, ou seja, um hunter, para encontrar seu pai desaparecido, o Jim Freaks. No mundo do anime, os caçadores são indivíduos altamente qualificados que realizam tarefas desde caçar criminosos até encontrar tesouros ou criaturas raras. O Gon faz amizade com outros aspirantes a caçadores, incluindo o Killua, o Kurapika e o Leório. A gente vai falar bastante do Killua e do Kurapika e falar brevemente sobre o Leório, citando ele quando fala dos personagens. Ao longo do anime, os personagens enfrentam desafios perigosos, envolvendo um X1 sincero e o cozimento de um ovo, sabe? É tudo bem balanceado. Tudo isso para ganhar sua licença de caçador. Eles também enfrentam alguns outros inimigos bem poderosos, como a Trupe Fantasma, que a gente vai falar mais tarde, como o Hisoka, que é um palhaço bem esquisito, e o Izumi, que é o irmão mais velho do Killua. E é claro que o anime não é só sobre lutas e essas coisas. Tem vários aspectos bem complexos sobre a medida que os personagens vão avançando, falando sobre vingança, poder, o que significa ser um caçador, o que você deseja ser um caçador. Enfim, é super interessante. Eu não vou abordar todos os arcos do anime aqui, mas é um anime muito bom, com personagens bem construídos e divertidos. Eu recomendo, família. O anime tem 148 episódios, tem alguns capítulos do mangá que não foram adaptados. Então, se você quiser, depois de ver o anime, ler o mangá, eu recomendo também, eu li. Eu vou falar só sobre o anime, mas eu li o mangá, o que tem. Então tá muito bom. Se eu não me engano, esse ano o Togashi falou que talvez consiga lançar um volume novo, então estamos na esperança. Bom, o anime tá disponível na Netflix, na Crunchyroll e outros sites nem tão legalizados assim. Caso você não esteja disposto a ver todos os episódios, porque, 148 episódios é bastante coisa, mas ainda queira conhecer um pouco sobre anime, eu vou deixar um card no vídeo sobre um vídeo de 1 hora que eu assisti, que conta a história de Hunter x Hunter de uma forma fidedigna e eu achei interessante, então vou deixar aí. O Gon é o protagonista do anime. Ele é um menino de 12 anos que só encontra seu pai, o Jing. E no começo do anime, o Gon já se demonstra um personagem forte, fisicamente falando. Além de que ele é um personagem gentil e preocupado com seus amigos. Ele é uma criança, então ele às vezes... constantemente ele age como uma criança. Ele acaba enfrentando vários adversários durante a jornada dele, como o Hisoka, que é o palhaço esquisito, muito esquisito, gente. Esse palhaço é muito esquisito. Mas ele é um personagem interessante, mas ele é esquisito. Um dos pontos mais marcantes é quando o Gon perde uma pessoa muito importante pra ele, o Kaito, diante dos olhos dele. Perde, mas ele ainda confia que essa pessoa, o Kaito, tá viva. Basicamente, o Gon, o Killua e o Kaito estão diante da
da Nerfeptou. Chama ela de Pitou só. Abrindo parênteses aqui, a Pitou é uma formiga. Tem um arco inteiro sobre as formigas, que é basicamente o arco que acontece isso com o Kaito. E a formiga são basicamente seres humanoides que consomem carne humana e são seres extremamente fortes e habilidosos. E a Pitou ainda é uma formiga de classe especial, porque ela é uma formiga da Guarda Real, então ela é responsável pela segurança do rei. No combate da Pitou, Kaito, Gon e Killua, o Kaito, que não é bobo, percebe que a Pitou tá num nível além, mas ele não tem muito tempo de reação e ele acaba tendo seu braço decepado. O Gon, ele quer ajudar, ele pensa, mano, vamos lutar. Mas o Killua fala, mano, não vai dar. O Killua imobiliza o Gon, ele faz o Gon desmaiar, pega o Gon e vai embora. E o Kaito fala isso mesmo. E depois disso, quando o Gon acorda, eles estão em segurança, ele fica extremamente focado em querer salvar o Kaito. Ele acredita fielmente que o Kaito tá vivo, que ele tá sendo mantido de refém e que eles têm que salvá-los. E com isso, o Gon acaba treinando muito para conseguir ir atrás das formigas e resgatar o Kaito. As formigas, nesse ponto, são seres que ameaçam a segurança do país, sabe? Então tem bastante coisa envolvida, é por isso que o Gon tem essa também dificuldade de ir atrás do Kaito. O Gon vai treinando e tal, e quando ele consegue ir atrás do Kaito, acontecem algumas coisas, e as coisas não se desenrolam tão bem quanto a gente desejaria. Eu não vou dar muito detalhe sobre essa parte, porque é um dos momentos mais marcantes de todo o anime, pelo menos pra mim. Eu vou apenas deixar um trecho da cena em que tudo dá errado. Nanda, これは。もうこれで終わってもいい。 O Killua é um personagem que é introduzido logo no primeiro arco. Ele é filho da família Zoldyck, que é uma família de assassinos. O Killua, no primeiro momento, ele é um personagem distante, um pouco frio. Mas com o decorrer do anime, ele se desenvolve como alguém que se importa muito com os outros e, mais importante, ele se mostra como uma criança. Que ele também tem 12 anos, se eu não me engano. A família do Killua, muitas vezes, né, a família Zoldyck, ela se demonstra um impeditivo enorme nos arcos. Pois eles não desejam que o Killua se envolva com outras pessoas, que ele tenha amigos, porque eles consideram que isso é uma fraqueza. Tanto que o irmão do Killua até mesmo faz uma espécie de lavagem cerebral, que o Killua não lembra, mas faz ele fugir ao invés de enfrentar diversas situações. Tem vários momentos que o Killua tá diante de uma situação e mesmo que ele seja forte o suficiente para enfrentar aquilo, ele não consegue. Porque o irmão dele fez ele ter esse sentido de precisar fugir, de precisar correr. Talvez seja isso que salvou ele quando a Pitou atacou ele, o Kaito e o Gon? Talvez. Mas enfim, isso também é uma das coisas que impede o Killua de conseguir a licença de caçador dele, junto com o Gon, junto com o Leório e o Kurapika. Depois ele consegue, obviamente, mas só depois que ele superou essa lavagem cerebral. E o desenvolvimento do Killua é muito sobre contra o que essa família deseja pra si, muito sobre entender o que você quer, quem você é, e ir atrás disso, mesmo que você não tenha o apoio de todo mundo que você queira. Ele é um dos personagens que eu mais gosto desse anime. E ele merece todo o amor do mundo. E quem é contra o Killua é contra mim. Amém. Quando o Kaito é atacado, né, é o Killua que consegue salvar a si mesmo e o Gon. Depois disso, o Killua é uma das pessoas que mais apoia o Gon no treinamento e no objetivo de salvar o Kaito. E, sinceramente, esse é o meu segundo arco favorito, o arco das formigas, né? E é importante ressaltar o quanto o Killua tem esse afeto pelo... Esse afeto imensurável pelo Gon. E ele sempre demonstra isso à sua maneira. Porque depois desse arco, o Killua vai contra tudo e todos pra ajudar o Gon. É simplesmente incrível. A amizade dos dois é magnífica. O Kurapika, ele é um personagem que aparece logo nos primeiros episódios também. E ele se junta ao Gon junto do Leório. A gente não vai falar muito do Leório aqui, né, gente? Mas ele também é um personagem que eu gosto muito. Muito mesmo. Só que eu não vou entrar muito nele. Porque apesar dele ter aparecido bastante, ele ainda não teve o arco dele. Por enquanto. Vamos lá, Togashi. Enfim, o Kurapika ele se demonstra um pouco distante, também um pouco misterioso. Com o passar dos episódios, a gente descobre que ele faz parte de um clã chamado Kurta. Gente, eu não sei se minha pronúncia tá certa, mas eu tô tentando. Esse clã tem a habilidade de que, quando eles estão com raiva, os seus olhos se tornam vermelhos. Esses olhos, dentro do mercado negro, são extremamente valiosos. Por isso, um grupo de bandidos, intitulados de Trupe Fantasma,
mata todo o clã Kurta, e o Kurapika é o único sobrevivente. Desde o momento que o Kurapika perdeu o seu clã, toda a sua vida, todas as suas ações, seus pensamentos, toda a sua determinação se baseiam nele desejando e buscando essa vingança. Ele é muito fiel a esse objetivo e o arco dele é simplesmente o meu arco favorito. E é nesse arco que a gente conhece realmente a Trupe Fantasma, né? E a Trupe Fantasma tem um leque de personagens com poderes incrivelmente interessantes e personalidades bem memoráveis. E é importante falar um pouquinho aqui também que Hunter x Hunter tem um sistema de poder muito interessante. E nele você consegue meio que fazer um contrato com o seu próprio poder, ou um contrato consigo mesmo, depende de como você vê isso. O poder do Kurapika, um dos poderes do Kurapika, é envolver o coração da vítima com uma lâmina e atribuir uma condição, tipo, você nunca mais pode usar uma espada, ou o seu coração vai parar de bater. Então, basicamente, se você fizer o que eu tô falando aqui, você não pode fazer, você vai morrer. E ele consegue esse poder fazendo a mesma coisa com ele, que é basicamente falando a si mesmo que ele só vai poder usar esse poder na Trupe Fantasma. Se ele usar em alguma outra pessoa, ele vai morrer. Durante esse arco, o Kurapika ele traz um caminho muito autodestrutivo. Ele não consegue ver nada além da sua vingança. Ele basicamente vive, respira, faz tudo pela vingança. Falando particularmente agora, personagens que têm esse desejo de vingança, sendo ela bem-sucedida ou não, sempre tiveram a minha atenção. Principalmente com o que acontece depois dessa vingança, sabe? Esse é um dos motivos que Vinland Saga é meu anime favorito, hein? E é por sinal, é nesse arco que a gente tem alguns memes muito conhecidos, como Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. e ele cavando um buraco para enterrar o corpo de um outro personagem. Simplesmente absolute cinema. Por fim, eu só queria dizer que Hunter x Hunter é um anime muito bom, muito divertido. Quando pode ser divertido, ele também tem a sua pegada séria. Tem algumas lições que você pode tirar dele, ou você pode só assistir e pensar, meu Deus, porradaria de qualidade. E é bom, tá? Mas, infelizmente, a obra ainda não tá completa. O Togashi tem alguns problemas de saúde que impedem ele de dar continuidade à obra. Então eu não sinto que eu posso dar um 10 pra Hunter x Hunter ainda. Mas é uma obra que eu definitivamente recomendaria. Ia ser mais o objetivo da bucket list desse ano, que foi completo. Falta só um anime pra eu assistir e alguns outros objetivos pra esse ano. Eu acho que a gente tá encaminhando bem, considerando que a gente tá no 7º mês do ano, faltam poucos objetivos. Obrigada a todo mundo que tá me acompanhando até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.